Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui na página da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. É um prazer estar aqui novamente para a gente ter esses minutinhos de reflexão, de troca, de conversa sobre as lições do Evangelho, sobre o Espiritismo. É sempre muito bom trocar conhecimento aqui, né? E aí, como eu sempre falo, estou sempre aqui não para fazer uma palestra, mas para trazer um pouco de reflexão que serve também para mim, né? E aí a gente fazer uma troca aqui nesse momento. Para começar, eu vou ler uma página, depois vou fazer a prece, depois a gente entra na nossa conversa, no nosso estudo de hoje. A página é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 163, e o tema é agradecer. E sedes agradecidos. E está em Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda ao apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de quem oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhes foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina, através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problemas de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. E após essas palavras tão bonitas sobre a gratidão, sobre sermos gratos, fechamos nossos olhos, iniciamos a nossa prece com gratidão, agradecendo pela nossa vida, agradecendo por tudo que estamos passando, até mesmo pelas dificuldades que nos fazem melhorar, que nos fazem pensar em nossas atitudes, que nos fazem refletir sobre nosso comportamento. Que possamos sempre agradecer, sermos gratos por tudo que nos acontece, por todas as pessoas que nos cercam e por todas as lições que aprendemos. Esteja conosco nesse momento de reflexão, nesse momento de pensarmos no Evangelho, de pensarmos sobre as palavras de Jesus. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, então, o nosso tema de hoje, né, da nossa reflexão, da nossa conversa de hoje, porque como eu gosto de falar, é uma conversa, embora seja uma conversa virtual, mas é uma conversa que vocês vão refletir junto comigo, eu também não estou aqui falando o que é certo e o que é errado, trouxe apenas algumas considerações para que nós possamos pensar nas nossas atitudes, né, no nosso lugar no mundo, até porque esse é o nosso tema de hoje é o homem no mundo, como vocês podem ver, e aí a gente entender um pouquinho do que significa isso, né? Bom, para começar, quem é esse homem, né?
Peguei aqui o conceito do dicionário, que é um conceito que, obviamente, ele não traz para a gente nenhum reflexo espírita, né? E aí o que ele diz, né, de homem? É um mamífero da ordem dos primatas, gênero Homo, espécie Homo sapiens, posição ereta, mãos preenseis, com atividade cerebral inteligente, programado para produzir linguagem articulada. No item 2 ele fala a espécie humana, a humanidade. E no item 3 ele fala o ser humano do sexo masculino. Para a gente aqui entender o homem no mundo, o item 2 é o mais importante, porque a gente sabe que no dicionário, quando ele traz o conceito, ele traz diversos conceitos dentro de uma palavra só, né? Então, para a gente tem que pensar, então, que o homem, né, esse homem no mundo é, na verdade, a espécie humana, a humanidade. Então, a gente não tem que pensar homem, né? Homem, o gênero masculino. Não, é a humanidade. Porque as palavras do Cristo são direcionadas a todos. Mas por uma questão de convenção e facilidade, escreve-se apenas homem. Mas a gente sempre tem que lembrar que aqui, quando a gente fala de o homem no mundo, não quer dizer o homem do gênero masculino, a gente quer dizer a humanidade. Então, a gente pode até trocar um pouquinho e colocar que é a humanidade no mundo, né? E esse item, ele está no número 10, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. E quem trouxe para a gente esse tema assina apenas como um espírito protetor, né? É uma mensagem de 1863. E aqui o nosso objetivo é descobrir qual o comportamento ideal para o homem e a mulher, né? Ou seja, para a humanidade, para nós vivermos nesse mundo, né? Qual é o comportamento ideal nesse mundo que nós vivemos? E como podemos conviver com as dificuldades que nos são apresentadas durante a vida terrena? Porque a gente já percebeu, né? Estamos aí, hoje eu estou gravando aqui fevereiro de 2022, e quando você assistir esse vídeo daqui a alguns anos, você vai lembrar que nesse momento nós ainda estamos no meio de uma pandemia. E isso significa dizer que o nosso convívio, a nossa vida aqui na vida terrena, ele não é retilíneo, ele não é linear, né? Ele não é rápido nem fácil, ele é tortuoso, ele vai seguir por alguns caminhos que a gente muitas vezes vai ficar, caramba, né? Vai sentir dúvida do que fazer, como fazer, né? Então, esse espírito protetor, quando ele traz essa mensagem, ele tem essa intenção, a intenção de mostrar para a gente como nós podemos conviver com as dificuldades que nos são apresentadas, com o dia a dia, com a nossa vida na Terra, né? E esse capítulo, esse item, está dentro do capítulo Sede Perfeitos, né? O capítulo 17, Sede Perfeitos do Evangelho. E o que ele quer dizer com isso? O Sede Perfeitos, ele tem a divisão dele, né, dos caracteres da perfeição, homem de bem, bons espíritos, e na instrução dos espíritos ele fala sobre o homem no mundo. Então, quando a gente pensa que o nosso estudo ele está dentro de um capítulo chamado Sede Perfeitos, a gente já consegue entender um pouco o que ele quer dizer com o homem no mundo, né? Que é alcançar essa perfeição. Que essas palavras que foram trazidas dentro desse item, a gente deve entender num sentido de uma perfeição relativa, né? Porque a humanidade ela é suscetível, né? E é a que mais se aproxima dessa divindade. E o que seria essa perfeição, já que eu falei que ela é uma perfeição relativa, né? E aí Jesus diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, né? E ele mostra, então, a essência da perfeição, que é a caridade no mais amplo significado dela, né? Porque ela implica a prática de todas as outras virtudes, não somente a caridade, né? E por isso que está dentro
de sede perfeitos. Porque o homem no mundo, por mais que tenha os espíritos, eles tenham trazido ali essas instruções para a gente, né? Eles trouxeram essas instruções para que nós possamos alcançar essa perfeição, que não é a perfeição que a gente imagina como a perfeição aqui na Terra, como a perfeição que a gente conhece aqui na Terra. É muito mais que isso, né? E aí, como eu disse, Jesus trouxe para a gente amarmos nossos inimigos, fazermos o bem a qualquer pessoa, até aqueles que nos odeiam, que porventura nos fizeram mal, orarmos pelos que nos perseguem. E é aí que está a perfeição. Né? Por isso que o homem no mundo está dentro desse capítulo de sede perfeitos. Continuando. Né? Então, assim, como um complemento, né, de cada preceito, nós acrescentamos algumas instruções que os espíritos ditaram de vários países por vários médiuns, né? Daí a gente tem que lembrar que não foram toda a codificação ela não foi tirada de um único médium, de um único lugar, de uma única pessoa que estivesse ali recebendo essas mensagens, né? Porque se elas viessem de uma fonte única, elas poderiam sofrer de algum tipo de influência pessoal ou do meio. E já quando você tem uma diversidade de origens, você prova que os espíritos eles dão os ensinamentos deles de forma indistinta, né? Eles não têm nenhum tipo de privilégio, enfim. E aí, então, como era ainda, né, todo o início da codificação, todo o início desse conhecimento, então, as mensagens vieram de vários lugares, né? Daí, então, tem aqui a explicação de Kardec, que houvermos, sem dúvida, podido apresentar sobre cada assunto maior número de comunicações. Tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam melhor no plano da obra, reservando aqui publicações ulteriores, as que não puderam, reservando para publicações ulteriores, ou seja, em outros momentos, as que não puderam caber aqui. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente pega o item 10, o homem no mundo, a assinatura vem como um espírito protetor. A assinatura não vem como fulaninho, né? E aí, por que eu trouxe isso? Porque aqui a própria nota de Kardec fala que, quanto aos médiums, eles tiveram que se abster de nomear. Na maioria dos casos, eles não designaram a pedido dos próprios espíritos que ali estavam passando a mensagem. E assim, não convinha, né, fazer essas exceções. E também porque não acrescentaria em nada falar o nome daquele médium, porque o mais importante ali era o teor da mensagem. Era o que estava sendo passado ali na mensagem, né? Por isso, então, que essa mensagem foi passada e o crédito dela é como um espírito protetor. Então, feitos esses esclarecimentos iniciais aqui, vamos para a mensagem mesmo, né? Então, o homem no mundo, né? Em que mundo nós queremos viver? Num mundo onde nós temos tristezas, onde nós temos guerras, onde nós temos fome, onde nós temos brigas, onde nós temos pessoas tristes. É esse mundo que nós queremos viver, é esse mundo que nós pensamos que é bom para a gente, é esse mundo que nós queremos deixar para as próximas gerações, é esse mundo que, quando a gente pensa assim, tá, é um mundo bom, ele é assim. E aí eu trouxe algumas imagens aqui para a gente refletir. Será que é isso que nós queremos? Será que é esse mundo que nós queremos? A gente sempre fala, deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Estamos deixando esse mundo melhor para as próximas gerações? Será que estamos mesmo? Né? Então, eu fiz um pequeno ajuste, porque a gente olha essas imagens e aí a gente pensa assim, não quero viver nesse mundo, né? Não quero viver num mundo de guerras, num mundo de tristezas. Então, como que eu mudo? Como que eu mudo esse mundo? Eu crio um mundo melhor. E se vocês olharem essa imagem, ela tá, eu creio num mundo melhor.
Quando eu simplesmente creio nesse mundo melhor, eu não mudo e eu não faço a minha parte para mudar. Por isso, então, o xizinho em 2 letrinhas que transformam completamente a nossa frase, né? Transformam completamente, porque aí ela deixa de ser eu creio num mundo melhor e passa a ser eu crio um mundo melhor. Ou seja, eu sou o protagonista de um mundo melhor. Eu não sento e espero que o mundo melhore por mim. Eu faço a minha parte. Daí, então, vem toda aquela introdução, né, dos seres perfeitos, de como nós podemos mudar. Quando a gente pensa em fazer uma oração por aqueles que nos fazem mal, por aqueles que nos perseguem, é uma coisa que a gente ainda para pensar, opa, como assim? Como que eu vou fazer uma oração por uma pessoa que me faz mal? Não tem como, né? Mas aí quando a gente para e reflete, é verdade. Porque se eu tenho esse tipo de comportamento, se eu consigo pensar no melhor para aquela pessoa que me fez mal, eu estou criando um mundo melhor. Eu não estou aqui esperando que o mundo se crie, que o mundo melhore. Eu não estou esperando que aquelas cenas ruins que nós vimos no slide anterior sejam modificadas por si só. Eu faço a minha parte. E é isso que é ser o homem no mundo. É a humanidade fazer a sua parte para mudar, para melhorar, para alterar tudo. E se melhorar e melhorar o próximo, né? Ajudar o próximo também a se melhorar. Então, a gente sempre pensar nisso, né? Eu crio um mundo melhor. E eu trouxe aqui uma reflexão que está no Livro dos Espíritos, na pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Daí a resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Olha só, né? Então, nós, humanidade, no mundo, podemos fazer os nossos esforços para vencer as nossas más inclinações. E o que os espíritos falam é que não é difícil. Fazendo os nossos esforços insignificantes, não é difícil a gente conseguir alcançar vencer, né? Essas nossas más inclinações. Não é difícil. Claro, para a gente, né, hoje, olhando a nossa vida, talvez a gente pense assim, não, gente, como é que eu vou fazer? Uma pessoa me fez tão mal e eu vou chegar lá e vou perdoar assim tão fácil, né? Porque o orgulho fala alto. Como é que eu vou fazer isso? Mas, de pouquinho em pouquinho, a gente alcança esse objetivo, né? E nós não desejamos fazer essa força para essa autodominação. Muitas vezes a gente quer, claro que a gente quer. Mas quando a gente chega no primeiro percalço, a gente para. Tá, e agora? Às vezes é uma pedrinha pequenininha. Às vezes a gente tropeça na pedrinha, a gente não quer pular aquela pedrinha, entendeu? A gente não quer passar por ela, a gente não quer olhar aquela pedrinha e entender o que a gente pode mudar. Nossa, cheguei aqui, um obstáculo na minha frente. O que eu posso fazer para ultrapassar esse obstáculo? Não adianta só contornar e seguir em frente, não. Não adianta. Porque você contornar e seguir em frente, você vai deixar para trás, mas você não resolveu o problema. É você encarar aquilo ali, né? E aí, né, como até continua aqui, Jesus não morreu como pensam os ignorantes. Ele vive. E ele renasceu como uma doutrina. O Consolador que haveria de vir fazendo lembrar a todos os povos da boa vontade, da mesma presença do Senhor. E nos dizer, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pastor de todo o rebanho. E vim salvar todas as criaturas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não passar por mim não entrará no reino do céu. Então, quando a gente lê isso, a gente pensa, quando ele fala de passar por mim, significa quando a gente entende
a doutrina e quando a gente coloca em prática a doutrina, quando a gente coloca em prática o que ele nos trouxe, né? Todos os ensinamentos que ele nos trouxe. E que lugar melhor do que colocar em prática isso aqui no nosso planetinha, na nossa terrinha querida? Que lugar melhor? Não existe lugar melhor, porque aqui nós estamos constantemente passando por situações que nós precisamos nos melhorar, que nós precisamos nos adaptar, que nós precisamos seguir. Então, assim, que lugar melhor, né? Para a gente trazer esse ensinamento do que aqui na Terra, né? Então, continuando. Chegou a hora de colocar a verdade em cima da mesa, para que todos vejam e aprendam a sentir a fraternidade, respeitando os seus irmãos na luz da fé. Chegamos ao momento de nos educarmos em todas as direções dos sentimentos e nos instruirmos em todas as frentes do saber, que nesta luz aparece a libertação para os nossos corações presos às inferioridades. Tão bonito, né? E assim, a gente tem que sempre lembrar que aqui, a humanidade aqui, está aqui realmente para tentar alcançar essa libertação da inferioridade, para alcançar a plenitude, mas não uma plenitude material, uma plenitude espiritual, moral, né? A gente não está aqui a passeio. Estamos aqui, sim, para cumprir com os nossos objetivos de purificação, de melhora interior, né? Estamos aqui para aprender, para lidar com outras pessoas, e nessa lida com outras pessoas a gente aprende, né? A gente evolui, porque a lida com outras pessoas nunca vai ser perfeita, nunca vai ser linear, e como ela não vai ser linear, a gente vai conseguir então perceber o que eu como que eu vou dizer, o que eu estou fazendo para me melhorar, o que eu estou fazendo para melhorar e para seguir em frente e me purificar e melhorar, né, e alcançar a minha elevação. Daí agora a gente entra efetivamente na mensagem do Espírito Protetor, né? Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Né? Quando a gente fala de criar um mundo melhor, é isso também. É você não deixar esses pensamentos fúteis, esses pensamentos mundanos, nos perturbar, né? Não perturbar a nossa vida. Eles nos atendem, né? Os espíritos bons, eles nos atendem às preces quando nós pedimos com humildade, com sinceridade. E quando eles percebem em nós o nosso propósito de melhoramento interior, né? Eles não vão atender só para satisfazer a nossa futilidade. Então não vai adiantar a gente simplesmente fazer um pedido quando aquele pedido ele não está calcado num objetivo maior de elevação, quando ele está calcado num objetivo maior de uma melhora simplesmente material. Quando você pede o dinheiro porque você quer ter muito dinheiro para se vingar de alguém, ou quando você pede o dinheiro porque você quer viver esbanjando no mundo material, ter o carro do ano, a casa maravilhosa, porque você quer mostrar para as pessoas que você tem. Isso é a futilidade. E eles não nos atendem para satisfazer as nossas futilidades. Agora, podem até atender, mas ali, quando ele atender, nesse caso, vai ser uma prova muito grande para a gente, né? A gente conseguir controlar os nossos impulsos diante do mundo material. Então, cuidado com o que pede. A nossa atitude de reverência a Deus pode ser algo que emana do nosso espírito incessantemente. Basta que incorporemos à nossa conduta o amor ensinado por Jesus. Quando a gente traz para a nossa vida esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que Jesus deixou aqui para a gente, né? Todo esse legado que ele deixou para a gente consegue andar no caminho correto, no caminho de amor.
E naturalmente nós vamos reverenciar a Deus e vamos emanar esse amor. A gente não vai precisar falar, porque vai ser muito natural, vai sair naturalmente de nós, né? Então, nós vamos naturalmente criar esse mundo melhor. Nós, humanidade, no mundo, quando cada um fizer a sua partezinha, na hora da coletividade, a humanidade toda vai conseguir melhorar e criar um mundo melhor. E a mensagem continua: elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Vivei com os homens do vosso tempo como devem viver os homens. Sacrificai-vos as necessidades e até mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. O que ele quer dizer aqui? Nós podemos viver sim no mundo. Nós temos que viver sim no mundo, né? Vivermos aqui no mundo material. Aliás, é necessário passarmos por isso, é necessário estarmos aqui, precisamos estar aqui para a gente conseguir seguir o nosso caminho, né? Mas nós não pertencemos a ele. A gente não pode achar que a nossa única vida é aqui, que nós vamos, que tudo que nós temos está aqui nesse mundo material. É o que todo mundo fala, né? Quando você morrer, você não vai levar nada. Quando você vai para o plano espiritual, vai só o seu espírito. Os seus bens materiais não irão. Vão ficar tudo aqui. E muitas vezes, quem fica aqui briga por aquilo que você deixou. Entra em brigas familiares por aquilo que você deixou, né? E o que isso quer dizer? A gente a gente vai sim viver nesse mundo, mas a gente não pode se deixar envolver pelo que esse mundo nos traz. Os vícios, as tentações, os prazeres mundanos, né? É necessário que nós estejamos com o nosso pensamento sempre, de forma sincera e constante, voltado ao Criador. Porque assim vai nos auxiliar a tomar o caminho certo quando for necessário, né? Quando a gente está sempre com o nosso pensamento voltado ao Criador, voltado ao Evangelho, voltado às lições que Jesus nos deixou, a chance da gente cair em erro é muito menor. É muito menor a gente entrar em vício, a gente entrar nessas tentações, nesses prazeres materiais. Muito menor. Por quê? Porque a gente vive no mundo, mas a gente entende que essa fase que a gente está vivendo no mundo é uma fase, é um momento que a gente precisa passar. A gente não vai viver aqui eternamente, a gente vai voltar para o mundo espiritual e o que a gente vai levar para o mundo espiritual é aquilo que nós conquistamos enquanto nós estávamos aqui. E aí? E aí a gente pensa agora que assim, né? O que será nesse momento que nós estamos... O que está na nossa malinha para levar para o mundo espiritual, se fosse hoje? Se hoje eu fosse para o mundo espiritual, né? Desencarnei e fosse para o mundo espiritual. O que estaria na minha bagagem? Na minha bagagem que eu posso levar. Porque o material eu não posso levar nada. E aí, quando a gente para pensar, será então que eu estou com o meu pensamento de forma sincera e constante voltado ao Criador? Voltado às lições do Criador? Voltado às lições que Jesus nos deixou? É complicado a gente parar para pensar nisso. Por isso que eu falei, né? Aqui eu não estou fazendo palestra nenhuma. Estou refletindo, estamos todos refletindo juntos aqui para a gente entender o nosso papel nesse mundo que a gente vive aqui, né? Nesse mundo material. E aí eu vou refletir com vocês. O que será que está na minha mala para levar para o mundo espiritual hoje? Né? O que será que eu guardei na minha malinha? Sou imperfeita. E isso a gente tem que assumir. Somos imperfeitos. Pode ser que na minha malinha tenha alguns sentimentos ali não tão legais. Mas o que eu fiz com esses sentimentos? Como que eu mudei esses sentimentos dentro de mim? Ou estou tentando
mudar esses sentimentos dentro de mim. Porque ninguém nasce pronto. Ninguém estala os dedos e já está pronto. Os sentimentos ruins virão. Mas ali, cabe a gente a pensar o que nós fazemos com aqueles sentimentos. O que nós fazemos com aquilo de ruim que bate pra gente. O que nós vamos fazer para melhorar. O sentimento ruim bateu, ok, assumo, bateu. E aí, o que eu vou fazer para melhorar? Porque é esse o nosso papel aqui no mundo. É viver no mundo, mas não pertencer a ele. É entender que o mundo aqui é o nosso caminho para o nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Né? E aí ele continua a mensagem. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Então, como eu falei, se eu olhar aqui a minha bagagem do que eu vou levar, eu tenho que olhar cada atitude minha e pensar, esse sentimento ou essa atitude está de acordo com aquilo que Deus quer para mim? Tá de acordo? Porque se tiver, tá ok. Se tiver de acordo com aquelas lições, tá ok. Agora, se não tiver, chegou a hora então de começar a modificar isso daí. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, que é triste, né? Ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe num impulso da alma a sua proteção para executá-la, ou sua bênção para a obra acabada. Então, assim, não é porque eu não posso, não é porque eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo, que eu vou simplesmente me abster de tudo que existe nesse mundo. E aí eu serei uma pessoa severa, uma pessoa triste. Não! Posso sim cultivar aqui nesse mundo a felicidade que me é possível ter dentro desse mundo, né? Dentro do mundo material. Eu posso sim. Eu só preciso entender que eu preciso repelir aqueles prazeres específicos da condição humana. Aqueles prazeres que não vão me elevar. Aqueles prazeres que não vão fazer bem. Que não vão fazer bem ao meu espírito. Que na hora que eu pensar na minha bagagem, aqueles prazeres não devem estar ali dentro. Então, quando eu penso isso, quando eu reflito nisso, aí eu consigo entender o meu lugar no mundo, o que eu posso fazer e por que eu não pertenço a esse mundo. Né? Se tudo que eu faço eu vou me referir ao Criador, fica mais fácil. Lembra que eu falei agora há pouquinho? Se todas as minhas atitudes eu parar para pensar, bom, se era isso aqui que Deus ia gostar que eu fizesse? Era esse comportamento que eu deveria ter? Que Deus deveria falar para mim? Que Deus falou para mim que eu deveria fazer? Foi essa lição que Jesus, quando veio aqui à Terra, deixou para mim? Eu deveria fazer isso? Né? E aí ele finaliza aqui esse parágrafo. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar vossos atos, né? Como eu falei antes. Sempre. Antes de você... vou fazer uma analogia aqui, né? Quando a gente faz uma mala para viajar, normalmente deveria ser assim, né? A gente pensar assim, esse look aqui eu vou usar no dia 1. Monta o look. Esse daqui eu vou usar no dia 2. Esse daqui é no dia da praia. Vou colocar esse biquíni. A gente sempre planeja o que a gente vai colocar na nossa mala da viagem. Normalmente é assim. Tem aquelas pessoas que não conseguem planejar e aí elas levam a mala, quase o armário inteiro dentro da mala. E aí leva uma mala enorme e não usa nem 10% do que tá ali. Leva 50 shorts, mas usa sempre o mesmo porque é aquele short que ela adora. Né? Então, na nossa mala material, a gente deveria pensar, né? Bom, se eu vou para um lugar de praia, eu tenho que levar uma canga, eu tenho que levar uma toalha, eu tenho que levar biquíni ou sunga de praia, eu tenho que levar coisas de praia. Tem que levar protetor. É isso que a gente pensa. Então, quando a gente faz a nossa mala
espiritual, vamos dizer assim, é a mesma coisa. Só que a gente vai voltar ao pensamento para pensar assim, será que isso que eu estou pensando em colocar na minha mala, ou que eu até já coloquei na minha mala espiritual, na minha bagagenzinha espiritual, será que está de acordo com o que Deus falou? Com o que os ensinamentos me falam? Porque assim, se não estiver de acordo, eu não vou colocar na minha mala, na minha bagagem espiritual. Mas se eu já tiver colocado, eu ainda tenho tempo de tirar. Eu ainda tenho tempo de refletir sobre aquilo ali e falar: não, eu não quero carregar isso comigo. Eu não quero deixar o mundo material ir para o plano espiritual carregando isso. Carregando o rancor, carregando a raiva, carregando o ódio, carregando os vícios, os sentimentos ruins. Não, não quero. Eu não quero levar isso comigo. Entendeu? Então, sempre quando acontecer alguma coisa, a gente pensa isso, a gente volta o nosso pensamento para a nossa mala. Essa mala, esse sentimento que eu estou colocando, essa conduta que eu estou tendo, porque pode ser de sentimentos ou de condutas. A conduta que eu estou tendo com uma outra pessoa é uma conduta que vai agregar e que vai melhorar na minha mala espiritual. E a gente tem que pensar nisso, né? Será que vai ser bom ou não levar aquela minha mala, né? A gente tem sempre que fazer esse raciocínio antes, né? Então vamos lá, próximo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, né? É muito conhecida essa passagem de Paulo. A gente sempre fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É muito fácil falar, né? Mas a gente coloca em prática. Será? Liberdade de proceder do ser humano. Temos sim. Temos liberdade para a gente proceder. Temos liberdade na nossa vida para a gente poder pensar o que a gente quer fazer e o que a gente não quer fazer, pensar no que é bom e o que não é bom para a gente. Temos liberdade. Mas, será que a gente utiliza essa liberdade da forma correta? Limitações da lei divina do convívio com o próximo. Onde essa liberdade é cerceada pela questão de conveniência e oportunidade. Sou livre? Sou livre. Mas devo fazer? Eu sou livre para pegar o meu carro e sair aqui pela rua dirigindo em alta velocidade. Mas eu devo? Porque se eu fizer isso, que tipo de consequência eu posso ter? Eu posso atropelar alguém? Eu posso bater com um carro? Eu posso machucar uma pessoa? Machucar um animal? E aí? Mas é lícito, não é? O carro é meu. Se eu tô pagando o carro, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não posso pegar o carro e jogar ele lá no muro? Posso. É lícito. Mas eu devo fazer isso? Isso está respeitando essas limitações desse convívio com o próximo? Pois é. E é no exagero que reside a nossa viciação, né? É no desrespeito que moram nossos compromissos kármicos mais dolorosos. Porque quando eu sei que eu tenho essa liberdade, mas que a minha liberdade ela vai até o limite da liberdade do outro e eu ultrapasso esse limite, eu exagero na minha liberdade e no meu vício, eu vou desrespeitar o próximo. E não era isso que Jesus queria, né? Ferir, magoar, ultrajar e trair nos relacionamentos interpessoais da vida humana é uma sementeira de complicações que no futuro vai nos exigir colheita e cuidados, né? Com certeza, tudo que eu fizer aqui, se eu não pensar na consequência disso, com certeza eu terei que responder por aquilo. A partir do momento que eu exagero, que eu desrespeito o próximo, eu feri alguém, eu magoei alguém, e aí então eu vou ter que ser responsabilizada por isso. Né? A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais,
desde a mais íntima até aqui acho que era ínfima, até a mais elevada. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Então, aqui, né, para a gente conseguir alcançar essa perfeição, como disse o Cristo para a gente, né, a gente tem que praticar a caridade sem limites. É a única coisa que a gente pode praticar sem limites, né? Eu falei um pouco da liberdade que tem limites, mas a caridade ela é sem limites. A gente pode praticar a caridade, deve praticar a caridade, mesmo a menorzinha até a mais elevada. Às vezes a gente acha, não, eu não vou praticar a caridade agora porque eu tenho tão pouco tempo, né? Eu tenho tão pouco tempo disponível para poder dispor, para poder fazer caridade, mas é o pouco que você tem que vai ajudar. Aí você pensa que é tão pouco que não vai ajudar e acaba não fazendo. Não, faz, mesmo que seja pequena. Porque é essa caridade que ela vai te ajudar. Porque quando a gente pratica a caridade, a gente pensa que está ajudando o outro, mas a gente está ajudando a nós mesmos. Nós estamos nos ajudando quando a gente pratica essa caridade. E como, né? Como que a gente está ajudando? Porque a gente precisa conviver com as pessoas. E quando a gente encontra essa ocasião para praticar, a gente consegue ter convívio com outras pessoas, a gente não se isola. E aí, muitas vezes, vem até mesmo as nossas provas, chegam as situações onde nos colocam em prova. Então, a gente precisa praticar essa caridade, mesmo que seja pequenininha. Se você puder praticar uma caridade maior, nossa, melhor ainda. A gente não vai fazer pensando no retorno. A gente vai fazer pelo bem ao próximo, pelo nosso bem. E quando a gente faz isso, quando a gente pratica um ato de caridade, a gente se sente tão bem, né? A gente sente, nossa, gostei, eu estou me sentindo bem por ter feito isso. Bom, e para a gente já caminhar aqui para o final, né? Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. E aí, o que ele fala com isso, né? A ligação com o Criador, ela é necessária, é saudável, mas não significa que nós tenhamos que viver somente uma vida mística, uma vida que nos isole da sociedade em que nós vivemos, porque eu falei há pouco, né? A gente também não pode se isolar. Quando a gente se isola, nós estamos sendo egoístas. E aí a gente também não passa pelo que a gente precisa passar exatamente para a gente conseguir transpor esses obstáculos, né? Pelo contrário, nós precisamos nos empenhar no campo da fraternidade, no convívio edificante com o próximo. Nós, fazendo dessa forma, nós estaremos mais ligados com Deus. O trabalho útil, palavra amorosa, conforto e a solidariedade são formas de prece. Nós não precisamos estar em prece o tempo inteiro. Mas essas atitudes para com o próximo, né? Para com as pessoas, são atitudes que também são formas de prece, né? Para com as outras pessoas. Então, a gente também, a gente tem que entender isso. A gente não precisa se isolar e achar que a gente tem que ficar isolado para conseguir alcançar. Não, não precisa. Não precisa, tá? E a última partezinha aqui. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Devemos pensar em Deus, mas sempre cumprindo os nossos deveres no mundo, vivendo como devem viver os homens encarnados. Ou seja, não é porque eu estou falando aqui que nós devemos pensar em Deus, devemos ter atitudes que nos levem mais próximas da evolução e do nosso melhoramento, que a gente também não deve viver no mundo. Não. O homem no mundo, ele precisa sim estar passando pelas situações do mundo. Mas, como eu falei, ele não
não pertence a esse mundo, ele está aqui de forma transitória, de passagem. E ele deve sim conviver com o semelhante, porque essa forma, essa convivência, é a forma que Deus entendeu para desenvolver em nós esse sentimento de fraternidade e de amor ao próximo. Como eu vou amar uma outra pessoa se eu não convivo com uma outra pessoa, se eu não tenho a chance de conviver com outras pessoas porque eu vivo isolado na minha caverninha? Não tem como. Eu só vou viver comigo mesmo. Não tem como, né? Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa entender isso, né? Para a gente conseguir, de fato, saber que nós estamos aqui no mundo e que nós precisamos sim passar pelas situações do mundo para o nosso bem, mas que nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui de forma transitória e que enquanto estivermos aqui vamos exercer a fraternidade, o amor ao próximo, a caridade. Não vamos deixar de passar por nada disso, né? E aí aqui eu trouxe uma imagenzinha para a gente pensar, né? Se eu aqui é um carro, né? E o retrovisor. Se eu olhar para trás aqui, né? O que eu vou ver? Como eu vou me ver? Como eu vou ver as minhas atitudes? Né? Como que eu estou fazendo? Será que eu, nesse mundo, estou cumprindo aqueles preceitos que Deus passou e que Jesus trouxe para a gente de forma brilhante? Né? Então, a gente tem que pensar nisso. E eu agradeço mais uma vez por estar aqui nesses momentos, para podermos refletir nesses momentos aqui, porque é muito importante para mim vir aqui e falar, porque quando a gente estuda, quando a gente prepara um estudo para trazer aqui, a gente também reflete nas nossas posições, nas nossas atitudes. Então, eu agradeço por todos vocês estarem aqui, agradeço pelo convite. E, mais uma vez agora, vamos então fazer a prece de encerramento e lembrando sempre de agradecer, lembrando sempre de sempre fazer o bem ao próximo, porque isso é o que vai nos ajudar, né? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez elevar o nosso pensamento e mais uma vez agradecer por esses minutos que tivemos juntos aqui, convivendo, que nós possamos levar essas reflexões à frente, levar essas reflexões para a nossa vida, para que nós possamos cada dia mais entender o nosso lugar no mundo, entender o que Deus espera de nós nesse mundo material e como podemos fazer para melhorar sempre, sempre, sempre mais. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada.